Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada pelo teu amor, graça e misericórdia. Em nome de Jesus, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, Wagner Silva, bom dia, Beth, Marina dos Santos, bom dia, Elisama, obrigada pela presença. Oi, Ivonei, obrigada, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Salmo 37, 7, descansa no Senhor e espera nele. Não faz muito tempo que eu falei sobre descanso aqui, sobre pausas, né? Às vezes nós temos pausas na nossa vida, tempo de espera, e que incomoda muito. Você já percebe, eu acredito que a maioria, se não todos, já passamos pelo constrangimento do elevador, não é? Como é constrangedor quando chega alguém que a gente nunca viu, que a gente não conhece. E aí a pessoa entra no elevador e a gente fica naquele silêncio, porque como a gente não conhece, a gente não tem como puxar assunto. Tem uns corajosos, muito corajosos, que fala, vai chover hoje, né? O tempo, a violência no mundo, no Brasil. E às vezes você tem um retorno do outro estranho, porque também se incomoda com o silêncio. Mas às vezes, dentro de um elevador, você puxa um assunto e a pessoa não está afim de trocar nada com você. A pessoa faz, E aí fica aquele silêncio constrangedor. O silêncio, ele constrange, porque nós não estamos acostumados a ficar quieto. Quando a gente está com o corpo sem agir, sem fazer nada, a nossa mente, ela está acelerada e ela está a 1000 por hora, fazendo 1000 coisas. Engraçado que quando a gente fala que é engraçado, né? É mania de brasileiro. Fala assim, é engraçado, mas é assim. Engraçado, mas eu tava pensando. Na verdade, não tem graça nenhuma. É interessante. Vamos mudar o engraçado por interessante, né? É interessante ver como que Jesus, ele prezava pelo silêncio e prezava pela a pausa. Ele se retirava para ficar sozinho, em silêncio. Ou falando, ou em silêncio com o Pai. Quando Jesus fala assim, Pai, eu fiz tudo, eu te glorifiquei na terra porque eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer, porque Jesus tinha um alinhamento com o céu. Ele tinha um coração alinhado com o ritmo de Deus. O coração de Jesus era tão alinhado com o ritmo do céu que ele consegue ficar quieto, consegue ficar sem falar nada em momentos tão difíceis de ficar quieto, né? Quando acontece aquela apedrejamento daquela mulher, Jesus fica quieto. Deixa o povo falar. E às vezes é difícil você ficar quieto diante de uma situação tão escandalosa, tão... ainda mais tendo o pensamento que ele tinha a respeito de tudo aquilo, ficar sem dizer uma palavra. E ele ficou sem dizer uma palavra, só desenhando. Por que ele não tinha o que dizer? Tinha, gente. O vocabulário de Jesus não tinha limitação, não. Porque ele conhecia a alma humana, ele podia falar qualquer coisa que poderia acabar com a festa do povo, assim, com uma palavra, mas ele ficou calado. Quando estava diante de Pilatos, quando aquelas acusações todas, ele sabia o que ele tinha feito, o que ele não tinha feito. Quando nós estamos sendo injustiçados, é muito difícil a gente ficar quieto. A gente argumenta quando diz, morre atirando, mas morre se defendendo. Como que fala? O instinto de sobrevivência nos faz fazer tudo que a gente pode fazer para se defender. E Jesus não fez nada para se defender. Ele sabia que era o ritmo do céu. E no ritmo do céu tem pausas ensurdecedoras, tem silêncios, tem espera. Mas o ritmo do céu é o melhor ritmo, porque Deus sabe o ritmo que as coisas precisam ser geradas na sua vida, crescer na sua vida, chegar na sua vida. Ontem à tarde eu estava lendo Gênesis, e eu achei tão impressionante, porque assim, a gente lê a Bíblia, e Deus sempre tem coisa nova para ensinar pra gente. No capítulo 1 de Gênesis,
faz aquela coisa maravilhosa, né? Aquela narração maravilhosa. Haja luz, haja não sei o quê, terras não sei o quê, se afastem, águas se juntem, animais selvagens, não sei o quê, não sei o quê. No capítulo 2, é algo mais detalhado. Os animais não foram... haja animais, aves, não. No capítulo 2 você vê que Deus pega do solo e molda com as próprias mãos os animais. Tá lá. Eu ainda não tinha visto isso não, vi ontem. Isso requer tempo. Você pegar algo e modelar requer tempo. Mas a gente não fica pensando que foi mágico? Que foi uma mágica? Deus disse, haja, seja. E aí a gente quer isso na nossa vida, mágica. Basta uma palavra, Senhor. Se o Senhor disser que haja, vai haver, vai ter. Se o Senhor disser que tem, tem. E Deus disse que tinha todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Mas o capítulo 2, ele te leva para um lugar. O capítulo 2 de Gênesis, ele te leva para um lugar onde você vê que teve um processo. Que não foi mágica. Foi demorado. Foi trabalhoso. Ele pegou do solo a matéria, o material para modelar. Fala que ele modela os animais, as aves, foram modelados. Nós que tivemos o privilégio de sermos a imagem e semelhança de quem nos criou. Isso, gente, é um assunto para outra live. Mas o que eu acho interessante aqui é porque quando ele estava criando o mundo, tem um detalhe aqui no versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis, você pode abrir lá para conferir o que eu estou dizendo. Fala que ainda não tinha brotado nada. Sabe por que ainda não tinha brotado nada? Mas a semente estava lá. Porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Ainda não tinha criado o homem para cuidar do que vinha por aí. Fala assim, ainda. Mas no capítulo 1 falou que ele haja isso, faz isso. Já não está tudo pronto? No capítulo 2 explica que existe um ritmo do céu. Os luminares, fala que quando ele cria os luminares para poder dar para o mundo o ritmo dos dias, anos e estações. Tem a estação da chuva, não tem? E tem a estação da seca. Tem ou não tem? Não tem tempo para chover, tempo para parar de chover. Até que parece, tem hora que aqui em Brasília, quando começa a chover, parece que não vai parar nunca, mas ela para. A gente sabe que tem um tempo aqui de seca terrível. Então fala, no versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis, fala assim, ainda não tinha brotado nada. Sabe por quê? Porque Deus ainda não tinha feito chover e nem tinha criado o homem para cuidar do que ia nascer. Então tem coisa que você está querendo para sua vida que já está pronta. Mas tem um ritmo do céu que você precisa esperar. E para você esperar, você precisa descansar. No versículo de 2 a 3, do capítulo 2 de Gênesis, fala que Deus, ele escolhe o 7º dia para descansar. É o único dia que fala que ele escolhe, separa e santifica para o descanso. A primeira coisa que a Bíblia narra que foi santificado não foi uma montanha. Não foi um altar. Foi um dia inteirinho dedicado ao descanso. E fala que Deus descansou. Mas Deus não descansa porque ele precisa descansar. Porque a Bíblia fala que Deus não se cansa. Deus não dorme, Deus nem cochila. Mas por que ele descansa? Porque isso é pedagógico para nós. O descanso, o descansar, é para nos ensinar que existem coisas, existem situações que não dependem de você. Que você precisa descansar e aquietar, porque o ritmo do céu tem um tempo para acontecer, tem coisas para acontecer, para que você faça parte do que você quer viver. Precisa de um descanso, de uma pausa. Não para você ficar sem fazer nada. Mas é constrangedor demais ficar quieto, né, gente? Ficar parado.
Mas esse descansar aqui não quer dizer que você vai ficar sem fazer nada. Só quer dizer que você está assim, ó, dependendo do ritmo do céu. Você está dizendo, eu já queria pronta essa situação. Deus fala, eu ainda vou mandar chuva. Eu ainda preciso criar o homem para cuidar do que vai nascer. Muitos olham para esse texto do 7º dia que Deus separa para o descanso e pensa no burnout das pessoas que trabalham em ritmo louco e não descansa nunca, não para nunca. Mas isso aqui não é raso desse jeito. Isso aqui está totalmente conectado com toda a palavra de Deus que mostra que o descanso nele, que as pausas são importantes para que o ritmo do céu, das coisas que Deus tem para acontecer na sua vida, aconteçam no tempo certo, do jeito certo. Por que vocês acham que quando Jesus fala assim, eu te glorifiquei na terra, porque eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer? Quantas pausas Jesus fez? Quantas vezes Jesus se retirava, estava cheio de gente perto, ele se retirava, ficava sozinho para alinhar o coração dele. O coração de Jesus estava alinhado com o ritmo do céu. E o descanso que Deus santifica, que ele tornou santo o descanso, porque esse descanso é dependência total dele. Porque nem tudo depende de você. Tem coisas que pessoas em volta de você ainda precisam ser trabalhadas nela alguma coisa, porque vão fazer parte do que você carrega. Mas elas ainda não foi gerado nelas, nas suas conexões, ainda não foram gerado nelas o que Deus quer gerar para poder alinhar o ritmo do mundo ao ritmo seu, ao ritmo das coisas. É muito lindo, você olha para esse Gênesis 2:5, você vê que a semente estava ali, que estava tudo pronto. Por que não nasce? Porque ainda Deus não tinha feito chover, ainda Deus não tinha criado o homem para cuidar das coisas. Então existe uma atitude santa em descansar. Por mais que seja difícil esperar, difícil aquietar o nosso coração, nós precisamos confiar. Deus dá o exemplo e descansa no 7º dia, não é porque ele precisa de descanso, mas ele quer nos ensinar a importância que tem de se render, de se entregar. Porque quando não existe a maneira mais rápida de você se tornar vulnerável é você dormir. Quando você dorme, quando você relaxa, você descansa, a sua cabeça, os seus pensamentos, eles são obrigados a se render ao sono. Eles são obrigados a se render, os seus músculos são obrigados a ficar. Quando você está dormindo, é a hora mais fácil que tem de alguém vir e destruir você, de alguém vir tomar sua vida. Porque é uma ferramenta poderosa quando você imobiliza o outro com o sono. Mas Deus não usa esse sono, esse descanso para nos punir ou para nos imobilizar. É para nos ensinar o ritmo do céu. A natureza, ela não depende de si mesma, sozinha. Ela depende de um Deus que coordena ali a chuva, que cria ali o homem para cuidar de todas as coisas. Então nem tudo depende de você, mas tudo depende de Deus. E descansar nele e esperar nele tira dos seus dias a irritação de ficar olhando para o outro, se comparando com o outro. É o Salmo 37, versículo 7. Fala, se você descansa, você espera nele, você não fica irritado com o outro. Não fica irritado com seus inimigos, não fica irritado com a prosperidade do outro. Você se concentra no ritmo que as coisas precisam acontecer na sua vida, no ritmo do céu. Nós pertencemos a Ele, a quem nos criou. Nós não podemos ser reféns do ambiente, reféns do sistema. Eu tenho ficado num lugar de espera e tenho visto Deus suprir cada uma das minhas necessidades que o ritmo normal do mundo
não explicaria como que eu estou conseguindo sem estar no ritmo normal de todas as pessoas. Mas aquietando meu coração, eu tenho visto a revelação de quem Deus é na minha vida. E tudo assim, ó gente, muito sintonizado, muito sincronizado. Não se desespere com as pausas. Não se desespere com o silêncio. Olha para Gênesis 2:5. Deus ainda não tinha feito chover. Deus ainda não tinha criado o homem para cuidar das coisas. Então, assim, você está esperando já faz tempo, descansa. O descanso, ele é santificado por Deus. Não fique nessa angústia, aquieta seu coração para você saber quem Deus é. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado na terra, eu sou exaltado no céu. Então, assim, a pausa que aqui fala, que o descanso, que fala em Gênesis 2, de 2 a 3, aqui conectado, eu estou conectando com o Salmo 37, versículo 7, essa pausa não é falar assim, não vou fazer nada, não vou trabalhar, vou esperar Deus pagar minhas contas. Não é isso não, gente. A pausa é você entender que não é tempo de você ter tudo que você está querendo ter. Porque Deus trabalha com processo. E todo o processo que Deus usa na nossa vida é pra gente conhecer Ele melhor. Porque a nossa vida não vai ficando mais fácil cada vez que passa, cada dia que passa. A gente vai vendo, eu tô com 53 anos, né? Esse ano eu vou fazer 54. E eu vi que a vida não foi ficando fácil com o passar dos anos. Mas muita coisa se tornou fácil, porque nestes anos que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu enfrentei na vida, Deus foi pedagógico comigo. E depois que a gente aprende a lição, a gente sabe que a vida não vai ficando mais fácil, mas a gente vai ficando mais leve. A gente vai se desesperando menos, a gente vai entendendo o ritmo do céu. Então, não se incomode com o silêncio, não se constrange, não se desespere. Essa pausa, essa espera que você tá, do que você está esperando, eu não sei do que você está esperando, é o momento de você se render perdão, e confiar no ritmo do céu. Descansa no Senhor. Confia nele, espera nele. Ele ainda está trabalhando em volta de tudo aquilo que você acredita que precisa viver, que vai viver na sua vida, que você não se desespere. Não fique ansioso, não fique achando que é um silêncio punitivo da parte de Deus. Até ontem eu e meu filho, a gente estava conversando, e aí a gente estava conversando uns assuntos muito pesados, muito difíceis. Eu falei assim, tem horas que eu penso que ou eu sou muito ruim, né? Que vem esses pensamentos na cabeça da gente. Se vem na minha, deve ir na sua, não é possível. Ou eu sou muito ruim e preciso apanhar bastante para quebrar o orgulho. Ou Deus tem algo muito, muito especial e muito importante para eu viver, porque não é possível, né? E aí, eu prefiro acreditar que Deus só tem pensamentos bons a meu respeito. E às vezes, quando eu venho aqui conversar com vocês, a própria Lourdinha, minha parceirinha aqui, que vocês já sabem quem é, ela fala, você parece uma idosa, tudo que a gente fala que tá passando, você já passou. Talvez seja isso mesmo. Porque assim, no final das contas, eu quero ser útil para o reino. E Deus quer que a gente olhe para as nossas lutas diárias, não com pensamentos ruins, tipo, eu mereço passar por isso porque eu devo ter feito algo muito grave que ofendeu o coração de Deus. Deus não se ofende conosco. Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito. E se você tá com algum pensamento ruim a seu respeito, dizendo, eu devo merecer, eu devo ter feito, isso não é um pensamento que vem da parte de Deus. O pensamento que vem da parte de Deus é, meu filho, minha filha, eu sei de tudo que você tá passando.
Só que ainda eu vou fazer chover. Eu estou preparando conexões. Porque o que você quer viver, o que você espera viver, não depende só de você. Depende de toda uma circunstância que eu vou criar, que eu vou sustentar. Então ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Coloque a mão no coração. Eu vou orar por você, para que Deus alinhe toda a sua ansiedade, seu desespero com o ritmo do céu. Porque o ritmo do céu foi santificado e ele deu o exemplo, fala que ele descansa. Acho que é o único versículo que fala que Deus descansa. E o único versículo que fala que Deus santifica um dia. E é esse dia. Eu não sei se falar em outros lugares, me corrijam, por favor. Porque eu não entendo. Eu sou teóloga, né? Tem muita coisa que eu realmente não sei. Preciso aprender. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor faz com que nós passemos por pausas, por momentos de silêncios. Não por punição, mas para construção. Porque o Senhor está fazendo, porque o Senhor está construindo. E para nos mostrar que nem tudo depende de nós, mas que tudo depende do Senhor. Abençoe os meus irmãos neste momento e os ajude a entrar em um descanso, em uma rendição, sabendo que o Senhor ainda não fez, mas fará. Em nome de Jesus, tire do coração dos meus irmãos agora todo o peso da ansiedade, todo o peso do cansaço, da exaustão, dessa espera e traga, Senhor, um renovo, traga bons pensamentos, traga força, traga alegria, traga paz, em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.